Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje, como eu disse para vocês ontem, né, vai ser uma reposição. Uma vez que eu tive um problema aí com o computador, mas agora vai voltar tudo ao normal, tá? Lembrando que nós estamos estudando regionalização, não é isso? E eu expliquei regionalização para vocês. O restante do capítulo é falando sobre as diferentes regiões do Brasil, né? Região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ter um foco na região Nordeste, tá? Inclusive o slide tem outras informações, então não vai ser esse o nosso foco. De qualquer modo, o slide já fica para vocês e nós vamos usando nas aulas futuras, tá? Então, lembrando que o que eu vou mostrar para vocês agora é um mapa de regiões geoeconômicas do Brasil, certo? Ou seja, o território brasileiro ele tem uma divisão geoeconômica do ponto de vista econômico. E que regiões seriam essas, né? É justamente o complexo Amazônia, o complexo Nordeste e o complexo Centro-Sul, tá? Esse complexo Amazônia, né, está aí no domínio amazônico, na fronteira de expansão econômica atualmente, né? Mas que nesse complexo amazônico, apesar dele até algum tempo atrás, não tenha sido tão explorado, mas atualmente ele está sendo bastante explorado, certo? Principalmente para a expansão da agricultura, da pecuária, né? O Nordeste, né, apesar de por muito tempo aí ter passado pelos piores índices de desenvolvimento humano, mas hoje vem passando por um crescimento econômico, certo? E o Centro-Sul do país, né, aquela região mais industrial, enfim, com maior número de população, né, que tem mais empregos, etc. Mais desenvolvida também. Mas o nosso foco aqui é a região nordeste, certo? A região Nordeste, né, essa região geoeconômica, ela ocupa aí 18% do território brasileiro, né? E enfrenta graves problemas econômicos, sociais, de seca, climáticos, né? E assim, um dos principais motivos para essa região poder passar por esses problemas é justamente a sua dimensão territorial. Né? Nós temos uma região Nordeste grande, então isso influencia nas características culturais, nas características sociais, certo? Enfim, nos costumes das pessoas, tá? E também nas condições climáticas, né? Então, quando você observa esse mapa aqui, o que é que você tem? Você tem um Nordeste dividido em quatro regiões, certo? A zona da mata, próxima ao litoral. Depois da zona da mata, nós vamos ter o agreste, tá? Do agreste sertão, do sertão o meio norte, né? E cada uma dessas teve uma ocupação diferente, uma exploração diferente. Em determinado tempo, né, nós tivemos aqui essa região da zona da mata, que rendeu muito dinheiro para a economia brasileira, que ela produzia cana-de-açúcar. Depois essa cana-de-açúcar ela decai, o Centro-Sul passa a ser a principal meio econômico do país, mas nós tivemos também uma ocupação, né, um uso e uma ocupação nesse interior. E esse interior era destinado principalmente para a agricultura e a pecuária, ainda hoje, certo? Ó, do ponto de vista industrial, né, o que é que nós temos no agreste, tá? Então, lembrando que esse agreste, né, é a transição entre a zona da mata e o sertão. Então, a gente vai ter aí o predomínio de produção leiteira, inclusive. A região de Garanhuns e em torno produz bastante leite, né? A zona da mata, como eu disse para vocês, que abrange essa região litorânea, né? E o sertão, onde nós vamos ter o clima semiárido muito mais forte, né? Muito mais presente. E o meio norte, né, que é essa transição entre o sertão e a Amazônia, tá?
Então aí nós já vamos ter uma vegetação de transição, né, com cultivo de coco, babaçu, arroz, algodão, tá certo? Essas, né? Então, do ponto de vista do crescimento econômico, né, o que é que nós temos aqui de indústria, tá? Nós temos aí do setor automotivo, das bebidas, calçados, açúcar, fruticultura, né? Petroquímica, o Porto de Suape, aqui próximo da gente, em Recife, certo? Então, pensando, gente, atualmente, a região Nordeste atual, ela vem crescendo, ela vem se desenvolvendo, tá? Agora, obviamente, que em um passado recente, nós vimos isso lá em urbanização, nós tivemos uma região Nordeste que teve muita migração, né? Muita gente saiu daqui justamente com a ideia de ter uma qualidade de vida melhor, né? E foi buscar mais oportunidade nas regiões mais desenvolvidas, que no caso era o centro-sul do país, especificamente São Paulo, tá? Então isso aconteceu muito na década de 70, na década de 80, né, que envolve toda aquela migração, período de industrialização do país, certo? E atualmente nós tivemos, mais recentemente, nós tivemos um movimento de retorno, ou seja, muita gente que estava lá retorna, e retorna por quê? Justamente por conta de tudo isso que a gente está vendo aqui no crescimento do ponto de vista econômico e do ponto de vista industrial, né? E isso acaba, enfim, trazendo melhoria como um todo, tá? Bom, gente, como o nosso foco, né, que eu falei para vocês, não é falar sobre todos os complexos, e sim o Nordeste hoje, eu vou estar passando aqui essas informações e na próxima finaliza. Eu explico para vocês, ó, integração regional, né? Nós temos a Bahia aí, o polo industrial de Camaçari muito forte. Em Pernambuco nós temos Suape, Goiânia, enfim, no interior, né, Toritama, o agronegócio em Petrolina, tá? Então, do ponto de vista econômico, nós temos muita coisa. E, bom,